Apocalipse 2:9. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Como podemos então caracterizar esse tipo de congregação para que a não frequentemos nem dela colhamos ensinamentos? Trata-se de uma vasta rede de congregações que inclui também alguns que se dizem judeus e não o são, Isaías 48:1, 59:2-8, 12:15. Ora, no mundo atual das religiões que por aí proliferam e que são até populares através dos vídeos que publicam na internet, encontramos alguns que se vestem com adereços do culto judaico e se afirmam como judeus messiânicos, por exemplo. Esta roupagem ou caracterização que eles usam será para melhor enganar os que os seguem? Será para estes que as palavras de Yeshua apontam? Fazemos a prova mais adiante. Tais congregações são dirigidas por homens cujos corações e mentes não estão submetidos ao Espírito do Eterno. Ora, ele é o que conhece os corações e mentes dos homens e que nos diz claramente quem são eles, na realidade, a sinagoga de Satanás, pois nela reside a mentira que é embutido de falsas doutrinas do adversário. Ora, se Yeshua lhe aponta tão grave pecado, é porque tal ou tais congregações professam a mentira que é a própria do pai da mentira. São lobos devoradores que se apropriam do rebanho para benefício próprio. São lobos disfarçados de cordeiros. Pelos seus frutos os podemos conhecer, como ensina Yeshua HaMashiach. Temos então de usar de muita prudência e de analisar se os ensinamentos que eles propagam estão conforme a verdade do Altíssimo. Só assim os poderemos distinguir. O mesmo termo volta a ser usado por Yeshua, o Rei Vindouro, dizendo aos crentes que estão em Filadélfia que os que se dizem judeu e não o são, mas que pertencem à sinagoga de Satanás, hão de vir e prostrar-se perante aqueles que guardam a verdade do Altíssimo. Apocalipse 3:9. A sua verdade é a sua Torá. Salmo 119, 142. E assim o Eterno revelará que ama aqueles que tendo pouca força, guardam a sua palavra e não negaram o seu nome santo nos ensinamentos durante a tentação e provação. Os santos são os que guardam a sua palavra com zelo e fidelidade, emuná no hebraico, que significa firmeza, até o fim das suas vidas e que, por essa mesma fidelidade e obediência, serão galardoados com a vida eterna por Yeshua, o Rei Vindouro, na sua vinda gloriosa. Estes são parte da grande multidão de santos que lavaram seus vestidos no sangue do Cordeiro e passaram pela grande tribulação satânica, como nos é dito em Apocalipse 7:14. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e os branquearam no sangue do Cordeiro. Sim, estes são os que viveram pela fé e obediência aos preceitos de vida da Torá do Altíssimo, e colocaram sua confiança no poder resgatador do sangue do Cordeiro, o justo Yeshua HaMashiach, o que nos é confirmado em Apocalipse 14:12. É este um caminho fácil de percorrer e um objetivo fácil de alcançar? Não, não é. Pois Yeshua disse-nos que teríamos muitas aflições neste mundo, mas quem não as tem? Até os descrentes também têm aflições e tribulações, como todos os demais seres humanos. Então, o que é que os pode distinguir? Esta é uma pergunta de fácil resposta. Os justos vivem pela fé e pela confiança nas promessas do Altíssimo, andando por fé e obediência no conselho de Yahua, a sua Torá, Lucas 1:5-6, e os outros não. Enquanto os poucos, um pequeno rebanho, um remanescente fiel, prossegue para o alvo que é o Messias Yeshua, vivendo pela fé e pela obediência aos preceitos de vida do Eterno, a sua Torá, para poderem ser achados dignos de alcançar o mundo vindouro pelo mérito redentor de Yeshua. A grande maioria dos seres humanos não vive com esse propósito, embora também sofram aflições como os demais. Então a conclusão a tirar é esta: mais vale sofrer aflições e tribulações por amor a Yeshua e seu nome, gloriando-nos nelas, Romanos 5:3, e sermos achados dignos de a sofrer, para que possamos alcançar o galardão da vida eterna, do que sermos por ele reprovados como aqueles que não têm esperança ou propósito santo nesta vida. Por isso exortamos os fiéis a que permaneçam nesse caminho de salvação e sofram com paciência qualquer tribulação que sobre nós possa vir, lembrando-nos de muitos fiéis antes de nós também sofreram nas suas vidas. Hebreus 11. Atos 14:22. Confirmando
os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Alegremo-nos então na esperança da vida eterna por Yeshua e sejamos pacientes na tribulação e perseverantes na oração, como Paulo nos recomenda em Romanos 12:12. Os que assim procedem vivem pelo Espírito Santo e, por isso, não fazem parte da sinagoga de Satanás. Pelo contrário, vivem por fé e esperança. E quem vive assim, vive alegre e confiante nas promessas do Todo-Poderoso, sabendo que um dia as suas promessas serão cumpridas nas suas vidas de servos obedientes. 2 Coríntios 6:10. Como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo, e a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Este é um estado de espírito que nos assiste e ajuda a vencer as tribulações do mundo que nos rodeia, porque somos assistidos pelo Espírito Santo do Altíssimo. Posta essas questões preliminares, podemos então, com segurança, alargar nosso entendimento e incluirmos também na referida sinagoga de Satanás a imensidão de cultos e congregações ditas cristãs e ou pseudo-judaicas e ou outros cultos que negam um ou ambos os pilares da salvação, aqueles que o Alto e Sublime nos aponta em Isaías 8, 16, 20, Hebreus 6, 16 a 18, Apocalipse 14, 12. São eles: 1. A lei, a Torá do Eterno, e 2. O testemunho de fé de Yeshua HaMashiach. Sim, estes são os dois pilares da verdade da salvação de todo ser humano que se chega a Yahweh e a Yeshua para os amar e servir. Então, com segurança, podemos afirmar que qualquer congregação que marginalize um ou ambos os pilares acima enunciados faz parte da sinagoga de Satanás, pois violam conscientemente, no todo ou em parte, a sua vontade e disposições eternas. Isaías 39. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei, a Torá de Yahweh. Os avisos do Altíssimo são para serem levados em conta. Quem não fizer arrisca sua vida e vida eterna. E também como nos é ensinado em Provérbios 28:9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, a Torá, a instrução, até a sua oração será abominável. Como podemos, então, identificar as características doutrinais, os erros, os sinais, os frutos do labor da sinagoga de Satanás? Fácil. Todas as congregações que ensinam erro doutrinal para confundir os homens e para os desviar do caminho santo são parte desta rede do mal, desta sinagoga satânica. Ainda que possam usar diferentes designações, podemos identificá-las porque ensinam a mentira, tais como: praticam a idolatria, que é uma abominação perante o Altíssimo, rendendo assim culto aos demônios, rejeitam a sua lei, a sua Torá e os Shabat santos, tanto os semanais como os anuais, as solenidades do Eterno, conforme Levítico 23. Consomem alimentos imundos e impuros, tais como porco, peixe sem escamas, mariscos, camarão, etc., contrariando as disposições de Yahweh expressa em Levítico 11. Ensinam falsas doutrinas como as da substituição de Israel pela Igreja e a falsa doutrina da Trindade e também do unicismo. Dão o batismo do arrependimento a crianças e bebês. Como indultos, torcem as Escrituras para sua própria condenação, defendendo os seus ensinamentos errados para sua própria perdição e de quem neles acredita, pois possuem uma língua enganadora. Julgam mal e usam o perjúrio quando lhes convém. Optam pelo divórcio, algo que o Eterno aborrece. Por isso, hoje em dia, há um número cada vez maior de casais separados, e fazem-no devido a insansáveis incompatibilidades, ou por maus tratos, ou por infidelidade de um ou de ambos os cônjuges. Perseguem e difamam os santos, os que ensinam a verdade do Eterno, a sua Torá. Negam o sacrifício de Yeshua, cometem e defendem atos abomináveis como a homossexualidade, sodomia e outras perversões, promiscuidades sexuais, como a pedofilia, incesto, sexo oral, sexo anal, evitar filhos, masturbação e por aí vai. Se auto-intitulam de apóstolos de Cristo, mas não o são. Usam de vaidade, arrogância e altivez perante o seu semelhante e até perante os membros da congregação. São infiéis e defraudam nos contratos. São permissivos e até defendem o aborto. Se opõem ao Altíssimo e ao seu ungido Yeshua HaMashiach, como o Islão
e outras religiões. Usam em vão o santo nome do Elohim Todo-Poderoso. Praticam crimes de sangue e espreitam a vida de inocentes. Difamam seu próximo e usam de hipocrisia para com ele. Maquinam continuamente o mal. Praticam a feitiçaria e o ocultismo nas suas variantes, começando a perverter as mentes das crianças a partir de idades muito precoces, com seus filmes e livros ligados ao ocultismo diabólico. Promovem os movimentos LGBTQI+, e suas ideias perversas. Preparam leis iníquas e as aplicam. Praticam a prostituição, tanto a física como a espiritual, e o adultério. Se tornam membros de sociedades secretas, como a maçonaria, Clube dos Bilderberg, Illuminati, etc., para se sobrevalerem na sociedade com jogadas de domínio financeiro e político, de influência manipuladora que exercem através da posse de canais de informação, sejam jornais, revistas, TV, filme, etc., sempre fora dos preceitos do Altíssimo, tentando impor uma nova ordem mundial que é contrária ao domínio absoluto do Eterno Elohim. Pelo poder do dinheiro, usam as suas corporações e exércitos para encher a terra de violência e poluir a terra, corrompendo e comprando consciências para alcançar os seus fins de domínio sobre povos e nações, reduzindo-os à pobreza e ignorância. Não confessam a Yeshua diante dos homens devido à sua timidez. Amam mais a glória dos homens do que a glória do Elohim Altíssimo. Se entregam à prostituição ou adultério. Roubam ou furtam, derramam sangue inocente ou acusam de forma falsa e injustamente o seu semelhante. Desprezam pai e mãe, desprezam seus irmãos de fé, prestam falso testemunho, pervertem a verdade do Altíssimo, chegando a ensinar que a lei, a Torá de Yahweh, foi abolida por Yeshua HaMashiach quando rendeu o espírito no madeiro, ou que a lei e a Torá é só para os judeus, ou que ele cumpriu tudo por nós. Praticam várias formas de violência sobre os seus irmãos da fé. Se confessam perante outros homens, pronunciam o santo nome de Yahweh em vão, cobiçam o que pertence ao seu próximo, ensinam adoração a Maria e aos santos que estão no pó da terra, a aguardar a vinda do seu Rei Senhor e nosso Rei também, adorando imagens criadas pela imaginação e pelas mãos dos homens. São escarnecedores e ignorantes das verdades eternas. São dominadores e espoliadores dos pobres e dos seus magros salários. Não se arrependem dos seus pecados e não se entregam a um novo caminho em Yeshua HaMashiach, e a lista poderia continuar ainda por muito tempo. Todas essas coisas o Altíssimo odeia e abomina, mas apesar de advertido, o homem perverso e rebelde vem praticando todas essas desobediências ao longo do tempo do governo do homem sobre a terra, o que comprovamos também nesses dias de apostasia que vivemos, Isaías 59, 13 a 15. Falando para o povo de Efraim, o reino do norte, Yahweh acusa-os através do seu profeta, como ainda hoje acusa o mundo inteiro por pecados semelhantes àqueles. Oséias 4, 1 e 2. Ouvi a palavra de Yahweh, vós filhos de Israel, porque Yahweh tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar, fazem violência, um ato sanguinário segue imediatamente o outro. Tudo isso se multiplica nos dias de hoje por toda a terra. Por isso, toda maldade será punida na vinda gloriosa do eterno Rei Yeshua. Compreendemos assim que o termo sinagoga de Satanás não se refere exclusivamente ao local onde os judeus se reuniam aos Shabbats para cultuar, mas é um conjunto muito mais vasto, pois engloba as congregações que professam a mentira e que violam as disposições do Altíssimo Elohim. E isto pode ser confirmado também na forma como cada ser humano pratica a sua fé. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse versículo joga por terra essa história mentirosa que para ser salvo é só aceitar Jesus. Praticar a iniquidade é transgredir conscientemente a lei, a Torá e as instruções que o Santo de Israel nos deixou. Sim, iniquidade é pecado, e pecado é transgressão da lei. 1 João 3,4.
Ora, quem vive pecando de forma voluntária ou descuidada está a auto-excluir-se do reino vindouro, pois torna-se membro da sinagoga de Satanás. Estes não têm o espírito da verdade com eles. Esta sinagoga maldita vem arrastando multidões para a mentira e para o inferno. Este é um sistema perverso e persecutório que vem poluindo as mentes das pessoas desde o berço. Se tais pessoas não procurarem com sinceridade de coração, arrependimento e oração sair desta prisão espiritual a que estão amarradas, no qual a maioria cresceu, e buscar a verdade do Altíssimo, estudando a sua palavra e rogando-lhe conhecimento, então tais almas serão facilmente enganadas, por culpa própria. Exemplo, o sistema papal católico romano é bem o exemplo da sinagoga de Satanás. Também muitas das suas filhas evangélicas lhe seguem os passos através do movimento ecumênico e de muitos dos seus ensinamentos e práticas erradas. Como, por exemplo, quando ensinam a guardar o domingo ao invés do Shabat, que o Altíssimo santificou para o nosso descanso. O papado perseguiu, roubou, torturou e matou os santos ao longo de muitos séculos, continuando hoje a enganar multidões de pessoas ignorantes. As multidões que o seguem estão destinadas a perecer, porque não querem receber o amor da verdade, da Torá, para se salvarem. Tal poder satânico, virulento, continuará a ser exercido nesses dias do fim, dias da apostasia final, quando o anticristo dessa era se manifestar e trabalhar em colaboração com o falso profeta, perseguindo e matando os que amam a Yahweh e a Yeshua e guardam a verdade. 2 Tessalonicenses 2, 8-12. Então será revelado o iníquo, aquele que é contra a Torá, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, na transgressão da Torá. Sim, até que chegue o momento da prisão de Satanás e dos seus anjos rebeldes, e o anticristo e o falso profeta serem lançados vivos no lago de fogo, que é o seu destino final, Mateus 25, 41, Apocalipse 19 e 20, Apocalipse 21, 8, essas forças demoníacas continuarão espalhando a mentira e doutrinas adulteradas, as quais continuam a ser aceitas por multidões que se hão de perder. Todos os que escutam e aceitam a mentira que o homem de branco lhes transmite, entre outros mentirosos. Por isso, todo ser humano que anda em sinceridade perante o Altíssimo e busca caminhar segundo os seus preceitos de vida, repudia as abominações enunciadas neste estudo e não participa nos eventos promovidos por estas organizações perversas, através das quais enganam os incautos e ignorantes, arrastando-os assim para a destruição final. Sim, a sinagoga de Satanás está em todo o mundo e agrega a si muitas igrejas que falam em nome de Cristo. Por enquanto, Satanás continua a reinar neste mundo onde a mentira impera. Não nos deixemos agarrar ou manipular pelos seus argumentos de engano, nem por falsos movimentos que se dedicam à meditação transcendental. Façamos a prova de tudo o que eles ensinam contra o que está escrito na Bíblia Sagrada. Façamos como os crentes de Bereia, que foram às Escrituras, comprovar o que Paulo lhes havia ensinado. Neste breve estudo, apontamos os dois pilares da salvação de todo ser humano que busca andar nos caminhos que o Todo-Poderoso nos propõe, a sua Torá, bem como a fé no testemunho de Yeshua HaMashiach. Fujamos dos apóstatas e heréticos que desprezam a verdade, para não sermos contados no seu número.